Vocês fiquem à vontade, tá? Então, já estou gravando. André, você quer abrir, por favor? Então, bom dia, né? E primeiramente agradecer a Cris, né, pela disposição aqui e de estar aqui contribuindo, transbordando conosco aqui. A live que nós tivemos foi incrível e a gente falou sobre a questão do controle da força do pensamento, né? É um tema que para a gente aqui, como a nossa mentoria é focada na produtividade e entender essa força do pensamento, entender o pensamento para a gente é muito importante. Ela vai transbordar através desse tema, né? Que é incrível. Então, Cris, é contigo agora, tá? Tá. Eu, antes de começar, eu queria saber, vocês trabalham com o foco da objetividade, mas da produtividade, mas ela tem algum direcionamento específico para alguma área ou é de forma Forma geral? geral. Forma geral. Forma geral. Ou seja, na vida, expansão, trabalho, crescimento pessoal, tudo. Tudo. A gente tem foco em metas, né? A gente tem uma pegada muito na relação no resultado, assim, mas é para tudo. São várias áreas aí que as pessoas trabalham, né? São professores, alguns são empreendedores. E a gente quer ser produtivo, independente da área. Enfim. Tá. Bom, primeiro, vou pedir desculpa novamente pelo atraso, gente, porque eu realmente sou muito pontual e fiquei louquinha aqui na hora que ele me falou. Então, me desculpem pelo atraso. Eu falo de energia, de pensamento, falo de essência, de conexão com a nossa essência, com a nossa parcela divina, independente de religiosidade. Eu falo mais de espiritualidade. E entendendo que essa conexão ela nos facilita a vida, né? Nos faz viver mais leve, com mais paz, mais plenitude, mais felicidade. E tudo isso tem uma relação direta com o controle mental, né? Praticamente todos os distúrbios que uma pessoa pode ter, não precisa chegar a ter transtornos, mas também ele vem de uma base mental. Se eu tenho também problemas na área de relacionamentos, sou uma pessoa que tenho muitos conflitos. Quando eu passo a ser, como eu chamo, observador de mim mesmo, eu consigo, então, gerir toda essa parte em relação à nossa impulsividade, à nossa forma de atuar com os demais. Enfim, tudo está no mental, no sentido de tudo tá não, tudo inicia na parte mental. Inclusive, eu costumo dizer que se ninguém pensasse em matar, não haveria essa possibilidade. Por quê? Porque antes de uma pessoa cometer qualquer crime, ela antes passou pela cabeça. Então, se nós somos capazes de identificar e controlar a minha mente, saindo de uma mente ordinária, que eu vou explicar o que é para vocês, nós conseguimos ter uma vida muito melhor, com muito menos estresse, com muito menos preocupação e com muito menos tudo, né? Inclusive, perguntaram para Buda uma vez o que ele ganhava com a meditação, e ele falou que ele não ganhou nada, mas perdeu o estresse, perdeu a ansiedade, né? Então, a gente tem muito mais a perder com esse controle, nesse sentido, do que ganhar, porque tudo fica muito mais facilitado. Então, eu pensei em trazer aqui para hoje para vocês, e aí vocês me fazem assim, e André também, se vocês acham bacana. Eu entendi que a maneira que eu posso contribuir com vocês, já que o foco é realmente a produtividade em todas as áreas da vida, seria a gente conversar um pouquinho e eu explicar para vocês como vocês poderiam minimizar e eliminar certos, que eu trouxe 4 aqui, certos pontos que impactam diretamente na nossa produtividade e, portanto, são coisas que podem se tornar uma deficiência quando eu quero progredir, expandir de alguma maneira, tá? Então, fica bem assim a gente trabalhar esses 4 pontos que eu trouxe para vocês? Sim? Beleza. Eu Sim. trouxe
eu trouxe em base, gente, assim, do conhecimento das minhas experiências, tanto pessoais quanto experiência com clientes e com a minha comunidade. Então, eu peguei 4 pontos aqui, um deles é bem inusitado, porque as pessoas não se dão conta de certas coisas nelas mesmas. E aí, por não saber identificar, eu às vezes fico empacado na vida, fico parado ali, estancado, e não sei por quê. Tipo assim, eu estou fazendo tudo certo. O que está acontecendo, né? E aí tem uma trava, tem uma vírgula que vai lá... Oi, Bruna, não te ouvi. É que tá todo mundo dormindo, tô sem áudio, não consigo participar muito falando. Mas é eu na vida, tudo vai bem, de repente tudo vai mal. Pois é, então identificar esses pontos, esses nós cegos na nossa vida é muito legal. E a gente pode começar a fazer isso através do controle do nosso pensamento, ou seja, ser esse observador de nós mesmos. É como se fosse um processo de autoconhecimento, mas muito mais focado na parte mental, tá? Então, eu trouxe aqui 4 que eu considero que são importantes. O primeiro é a falta de organização. O segundo é a falta de atenção plena, vocês vão entender por quê. O quarto é o discurso interno e o terceiro é o discurso interno e o quarto é a procrastinação. Ah, Cris, mas eu não sou procrastinadora. Eu vou falar para vocês que todos nós somos um pouquinho procrastinadores, sim. Tá? E é importante, inclusive, o termo procrastinação, digamos, é o ponto final de um dos polos que rege o nosso movimento de preguicinha boa, de tempo de ócio, tempo de lazer, de diversão. Então, o ponto extremo é, digamos, a procrastinação. Então, todos nós temos. O que a gente busca, o que eu sempre falo para as pessoas que me ouvem? A gente não existe nada que seja 100% certo ou 100% errado. A gente sempre vai precisar buscar o equilíbrio das coisas, ok? Então, vamos falar primeiro da falta de organização. Vocês, muito possivelmente, já trabalham, quando eu tenho uma meta, por exemplo, muito ambiciosa, normalmente a gente, ou um objetivo, vamos chamar de objetivo muito ambicioso, eu subdivido em metas, né? Coloco aí marcos pontuais que eu quero identificar para poder essas metas serem mais divididinhas, e a gente pode fazer isso com qualquer coisa da nossa vida, inclusive com as dificuldades que a gente tem a nível mental. Então, na live, eu não sei se vocês assistiram, eu falei com o André e ele gostou, que é quando a gente começa a fazer esse trabalho de hackeamento mental, a gente precisa assinar. Eu costumo perguntar para o meu cliente se ele está disposto a assinar um contrato de compaixão com ele mesmo. E aí as pessoas se surpreendem. E por que eu falo isso? Porque quando a gente está fazendo qualquer movimento na nossa vida que represente uma mudança, e aí pode ser mudança de crença, de padrões, de comportamento, qualquer mudança, a gente vai precisar se reeducar. Então, a gente precisa saber que o fracasso, ele vai ser nosso vizinho. Eu costumo dizer que ele vai estar sempre ali do nosso lado, de braço dado. E aí eu tenho que saber que eu não escolho a mente que eu nasço, mas que eu posso reeducá-la. Então, eu preciso fazer, na hora que eu for definir essas metas, é o ponto importante que eu quero que vocês peguem, que elas sejam metas pequenas, alcançáveis, que não sejam ambiciosas e que sejam realistas. Ou seja, não adianta eu falar daqui a 6 meses eu quero estar 5 quilos mais magra, se eu não consigo, por exemplo, preparar uma comida saudável para mim durante a semana. Eu vou ficar comendo porcaria. Então, isso é ser realista. Então, não dá. Então, eu quero perder ao invés de 6 meses, eu quero em 3 meses perder 2 quilos. Fica muito mais realista. E aí, a gente não está com o aperto da frustração tão de perto.
a gente consegue metas sustentáveis, exatamente. São metas realistas dentro daquilo que a gente realmente pode fazer. E isso nem todo mundo faz, tá, gente? As pessoas costumam planejar e ser ambicioso mesmo, e aí acaba caindo no erro, né? No fracasso, na frustração. Onde que aí entra, em cada um desses pontos eu vou sinalizar para vocês a importância da gente controlar os nossos pensamentos. Se eu não tenho, não consigo, partindo do princípio que eu não consigo nem organizar os meus pensamentos, eu não serei capaz de organizar também as ações, as minhas metas, as micro e as macro. Então, essa daí fica muito, muito explícita da importância de conhecer como eu funciono para poder saber se eu vou ser capaz de respeitar essas metas que eu mesmo estou impondo, ok? Segundo ponto, desculpe. O segundo ponto é a falta de atenção plena. Vamos lá. Todo mundo, ou praticamente todo mundo, hoje busca o sentido para a vida, né? Hoje, praticamente, todo mundo busca o propósito de vida. Eu não sei se eu estou no meu propósito de vida ou eu estou procurando, por exemplo. E o fato é que hoje as pessoas, a maioria das pessoas, o grande problema da humanidade é a falta de realização. A falta de realização, ela é muito clara quando você não tem as pessoas que têm uma parte espiritualizada, desenvolvida, elas conseguem ter mais sentido para a vida e, portanto, elas têm uma realização, um senso de realização muito melhor. E a outra, tem alguém com um microfone aberto, gente? E a outra é eu não saber e eu não ter a capacidade de desfrutar daquilo que eu faço. Então, quando eu falo de propósito, o que pode acontecer? A gente tampouco pode colocar isso como uma obrigatoriedade. Por quê? As pessoas podem buscar o seu propósito, mas, de repente, e aí o propósito sempre está aliado a fazer algo que eu amo muito, que eu gosto muito, né? Só que nem sempre é possível. E aí, o que eu faço? Vou passar a vida aqui sofrendo? Não. Qual é a alternativa? Pasmem, atenção plena. Como assim atenção plena com propósito? Por quê? Eu preciso começar a aprender a desfrutar daquilo que eu estou fazendo. Eu entendo que o nosso propósito na vida é ajudar a humanidade de maneira geral, é contribuir de alguma maneira. E aí você pode falar assim, Cris, mas eu trabalho colocando cabo de internet. Isso não me dá sentido para a vida. Só que se a gente parar para pensar que para a gente estar aqui hoje, eu precisei desse cara, eu precisei de você, conectando os cabos para a gente poder fazer esse encontro. Então, vocês conseguem perceber que em absolutamente tudo o que você possa fazer, ele tem alguma contribuição para a humanidade? E não importa se ela é pequena ou se ela é grande, o importante é você contribuir. O importante é você não ficar parado. O importante é você saber que, de repente, você tem uma oportunidade nas mãos e não está fazendo nada. E aí, como é que eu desfruto disso? Eu preciso estar no momento presente. Porque, assim, vocês mesmos que estão focados em falar em produtividade, vocês estão muito focados em objetivos, correto? É assim ou não? Vocês estão olhando o objetivo o tempo todo. Sim. Só que o que acontece, gente? O objetivo como futuro, tá? Eu não digo que ele não tenha que existir. Ele está lá longe. E da mesma maneira que eu vou conseguir construir aquilo que eu estou colocando como objetivo com o hoje, eu preciso desfrutar do hoje. Então, muitas vezes, a gente elabora alguns futuros, e quando esse futuro, se eu não for capaz de estar com a atenção no aqui e agora,
desfrutando daquilo que eu estou fazendo, quando chegar algo que eu desejei no passado, eu serei incapaz de identificá-lo, porque eu sempre vou estar buscando algo que no futuro, que ainda não aconteceu. O estado de atenção plena, ele é importantíssimo e fundamental se você quer sair de uma mente ordinária. Uma mente ordinária é aquela mente que funciona de maneira automática. A maioria de nós funciona com uma mente ordinária. A mente automática, ela fez um aprendizado, por exemplo, de andar de bicicleta ou de dirigir carro. Nos primeiros momentos em que você estava aprendendo, você entrava no carro, sabia que tinha que colocar o cinto, pisar na embreagem, colocar tudo uma sincronia, uma série de movimentos que a tua mente já foi aprendendo. Para quem dirige ou para quem anda de bicicleta, sabe que agora, quando vocês sobem na bicicleta ou no carro, vocês não param para analisar nada disso. Por quê? Porque a mente já automatizou. Ok? Então, a mente faz isso com absolutamente tudo o que a gente processa, tudo o que passa por ela. Então, seja para pensamentos negativos, seja para ações, seja para condutas, seja para sentimentos e emoções, porque elas são provenientes de um processo orgânico dentro de um comando que dá o nosso cérebro. Então, ser capaz de pescar esse pensamento que chegou e eu não me dei conta, eu preciso estar em atenção plena, eu preciso estar no aqui e agora. Eu vou passar para vocês depois um formulário que eu utilizo com os meus clientes, que é um formulário onde a gente, para começar a fazer esse trabalho de autoobservação e de pescar os pensamentos negativos, e depois eu vou explicar para vocês como que se processa a segunda parte desse exercício. É muito importante e funciona muito, tá? Pode parecer para vocês uma coisa boba, mas é um método para tratar, inclusive, transtornos mentais. Então, eu preciso identificar o evento, como uma planilha onde vocês vão classificar o evento, a mudança da sua conduta ou emoção e registrar os pensamentos. A partir daí, desse registro de pensamentos, vocês vão começar a indagar para poder encontrar a crença central. A crença central é a que está motivando esses pensamentos automáticos que aí vão em circuito, né? Vão em bucle. Esses pensamentos automáticos que vêm de forma totalmente automática, e aí o que acontece? Ela é uma mente ordinária porque eu não comando. Eu vivo comandado pela minha mente. E a gente não consegue entender por que a gente faz, por exemplo, sei lá, vamos supor, tá? Se eu bato o dedinho na porta, eu dou um grito, esbravejo, e aí eu perco o meu humor para o resto do dia. Por que eu sempre faço isso? Tem algo aí por trás, e por isso é necessário identificar essa crença central. Outra coisa em relação ao nosso automático é o discurso interno. A gente precisa olhar, gente, qual é o discurso que a gente faz, não só para os terceiros, tá? Para outras pessoas, se a gente julga, se a gente critica, se a gente sempre está achando que a gente faria melhor, por exemplo, que aí é uma coisa mais ligadinha ao ego, mas se não aquelas coisas que a gente diz para a gente. Vocês já devem ter ouvido falar da síndrome do impostor, já ouviram? Então, a síndrome do impostor, ela nada mais é que o nosso discurso interno, né? É a gente falando para a gente mesmo, você não vai conseguir. Para que você vai começar? Ih, tá horroroso. Ih, ficou ruim a beça. Poxa, você podia ter feito melhor. Então, isso vai menosprezando, dependendo do discurso interno que você tenha, a relação que você tem com você mesma, isso vai te impedir de avançar. E aí a gente cai também na procrastinação. Por quê? Porque muitas vezes ela nem me permite começar. A procrastinação, vocês viram ontem
a live que eu fiz com o André? A maioria viu ou não? Eu repito, André. A coisa da nossa mente, a ilustração. Você está sem som. Você está sem som. Eu não sei, como tem gente que está sem câmera, eu não estou conseguindo ver quem falou que viu. Eu Repito, André. disponibilizei, tá. Eu disponibilizei a aula para eles, eu acredito que eles vão assistir assim no decorrer do final de semana, que durante a semana eles trabalham e tem uma correria e tal. E aí no final de semana, né, eles devem assistir essa aula. Não, eu falo da live de ontem, porque como ela ficou truncada, a minha voz em cima da tua voz não ficou boa. Eu vou repetir, tá? Então, como é que eu costumo dizer? Quando eu falo que todos nós somos procrastinadores, já expliquei para vocês que um dos polos, né, é essa parte de ócio, essa parte de tempo livre, essa parte de descanso, que é fundamental e necessária. Lembra lá do equilíbrio? Não existe nada 100% certo, 100% errado. Para que eu tenha um equilíbrio em todas as áreas da minha vida, tá? Relacionamentos, financeira, vida familiar, eu preciso ter o equilíbrio com respeito ao meu tempo livre, ao ócio. As pessoas às vezes também falam assim, não tem tempo. Ou eu sento para ver uma série e aí vem o discurso interno, né, e fala assim, nossa, você está perdendo tempo. Você tinha que estar fazendo outra coisa. E aí as pessoas não se permitem assistir, dar aquele tempo livre, mas a nossa mente e o nosso corpo também, porque quando a gente pensa, a gente perde energia também, tá, gente? Está cansado e a gente precisa dessa pausa. Então, na procrastinação, o que acontece? Vamos imaginar, vocês também já podem ter visto essa história que eu conto, ela é em base de um vídeo muito bacana, de um americano, e que ele fala o seguinte, que na nossa mente existe um capitão, que esse capitão a gente vai identificar como nosso racional, e ele fica responsável, então, por comandar, né, a nossa mente, lá com o timão, e também pela toma de decisões, enfim, a racionalidade é o capitão. E aí, do lado dele, tem um cara que a gente vai chamar de macaquinho. E o macaquinho é o que representa o ócio, o tempo livre, a diversão. O macaquinho não está nem aí para decisão. Não está nem aí para a racionalidade, ele quer diversão. Então, o que acontece? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, e aí a gente marca lá o nosso objetivo, né, que a gente quer conquistar. Só que esse objetivo sei lá, vamos dar o exemplo de que no final do ano eu tenho que entregar uma tese da faculdade. E estamos em janeiro. Aí, você, o que pensa? Se eu fizer um pouquinho cada mês, vai chegar lá no final e eu vou estar tranquilona. Beleza, né? O capitão fala isso. O macaquinho fala assim, nossa, ainda tem 12 meses, vamos dar uma volta aqui, vamos fazer uma outra coisinha. Quando você vê, o macaquinho acaba assumindo o timão e ele vai tocando. Daqui a 3 meses, o capitão que está do lado fala, macaquinho, ó, o nosso planejamento já está indo por água abaixo. A gente tem agora que fazer, ao invés de fazer algo contínuo, a gente agora tem menos tempo e temos que fazer algo assim, né? Uma linha assim, para poder chegar lá no final. Não, tá tranquilo, a gente vai dar tempo, só a gente correr mais um pouquinho, e aí justifica, teve outras coisas para fazer. Total, chega lá, 10 dias para apresentar a tese. E aí já não tem tempo, ele tem isso aqui para fazer. E aí ele tem que fazer em 10 dias algo que teria que ter sido feito em 1 ano. Como é que faz? Aí, o que acontece? Entra um terceiro elemento, um terceiro personagem, que se chama pânico. Quando entra o pânico, o macaquinho pula fora e deixa o capitão de volta no timão. E aí o capitão tem que agir. O que acontece?
O pânico, ele não é totalmente visível, dependendo de que exatamente? Dos prazos que eu estabeleço. Quanto maiores os prazos, menos aparição o pânico vai ter. Então, é por isso que a maioria de nós não nos damos conta de que somos procrastinadores também. Porque está lá longe, o pânico não fica me assaltando todo dia. Agora, se eu tenho prazos curtos, o pânico vai estar ali toda hora, ele vai aparecer e eu vou ficar desesperada, e eu vou viver naquele desespero sem fim, eu não consigo resolver nada, eu não consigo produzir nada, eu não consigo alcançar nada do que eu me proponho, porque o pânico está relacionado com os prazos curtos. Então, qual é a maneira da gente poder fazer esse equilíbrio? É estando muito atento ao que nos diz a nossa mente. Porque na hora que o macaquinho vier falar, eu tenho que ouvi-lo, porque eu preciso realmente desse tempo livre, dessa diversão e desse ócio para equilibrar e estar saudável, mas eu não posso permitir que o macaquinho tire o racional totalmente do timão. Eu tenho que falar para ele, peraí, vamos fazer o seguinte, um segura de um lado e o outro segura de outro, e vamos entrar num acordo aqui? Agora, se eu tenho uma mente ordinária que funciona de maneira automática, eu não pego. Então, eu preciso hackear o meu sistema de pensamentos, eu preciso hackear o meu padrão de pensamentos. Parece que é uma coisa que não tem ligação, mas, gente, com o tempo de estudo e a experiência que eu tenho, cada vez mais eu percebo que tudo está ligado está ligado e sai, né? Se origina nos pensamentos. Ah, Cris, mas às vezes eu tenho umas emoções e tal que eu não consigo controlar. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, esquece as emoções. Porque no momento em que você consegue equilibrar os seus pensamentos, as suas emoções serão equivalentes. Não tem outra maneira. Porque quem solta os gatilhos para tudo que acontece no nosso organismo, as reações bioquímicas, são comandos dados pela mente. É a nossa mente que, por exemplo, num processo de ansiedade, não é ansiedade natural, né? Que todos nós precisamos da ansiedade. Tem o estágio natural e quando ela se assoberba, e aí vira um transtorno, vira uma complicação. Essa pessoa tem todos os sintomas orgânicos e físicos e são reais os sintomas, mas o que provocou, não. E a maioria das vezes, e isso também é legal que vocês, na hora que fizerem lá, para quem quiser fazer o registro de pensamentos e hackear o seu sistema, que vocês tenham em consideração o seguinte: começar a verificar se esses pensamentos automáticos que vocês têm, ou que leva a uma conduta que vocês acham que não é legal e que dá para equilibrar, é pensar o seguinte: isso aqui faz sentido porque está relacionado com algum evento que eu experimentei no passado ou com a imaginação, porque sempre está ligado com esses dois. Sempre. E aí, por que a gente faz esse tipo de reflexão? Com isso, vocês vão ser capazes, esse é o processo do que a gente chama na psicoterapia de elaboração. Vocês vão estar elaborando, trazendo lucidez para a mente de vocês, trazendo para a consciência. Porque quando eu paro para analisar um comportamento meu, observo que ele sempre é fundado, por exemplo, toda vez que eu recebo uma crítica, e já não importa se a crítica é uma crítica construtiva, eu até vou falar para a pessoa, tá, mas no fundo lá me gerou um negócio, eu odeio ser criticado, eu faço tudo para não ser criticado e ainda vem gente me criticar. Por que isso? Vocês precisam se perguntar. Muito provavelmente isso está ligado ou com algo do passado ou com alguma expectativa que vocês estão colocando e viajando na maionese. Então, percebe que a gente acaba sofrendo? E aí, voltamos num pontinho no estado presente, de atenção plena, no aqui e agora.
Alguém me fala assim, Cris, você pode, por exemplo, tem uma coisa que eu estou me policiando muito e estou trabalhando muito atualmente. Eu tenho 2 vícios de linguagem, que é o né e é o então. É muito difícil. E eu sei que isso para uma boa oratória não fica legal, então eu tenho trabalhado. Quando eu percebo, eu já falei. Tá? Então, vamos supor, é algo que agora mesmo eu estou trabalhando, tá, gente? Então, vamos supor que alguém me fala assim, nossa, Cris, acaba aqui a live e ele fala para mim, nossa, Cris, você falou tanto né, e tanto então, e aí aquilo vai me... Se eu não tenho isso elaborado, não sou consciente, por exemplo, se eu não estivesse trabalhando isso, não seria consciente dessa minha falha e que eu posso melhorar, né? Aquilo poderia me sentar mal. E aí, se eu estou trabalhando também a minha atenção plena, eu iria olhar para o momento. Olha só, nisso que a Eliane falou, realmente é tão grave assim? Por que eu estou reagindo assim? Então, por quê? Porque se a gente consegue captar nesses momentos exatos, a gente consegue analisar o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, gente, a gente só dá uma avaliação para as coisas que acontecem, para o que nos dizem ou para o que a gente mesmo fala para a gente, porque é nesse sistema automático. E a gente pode parar. Agora, a grande coisa que talvez vocês não saibam é o seguinte: a nossa mente é uma ferramenta, uma estrutura maravilhosa. Ela é maravilhosa para automatizar. Mas ela também tem uma outra coisa maravilhosa que pouca gente sabe. Ela é maravilhosa para valorar, para avaliar o que ela está recebendo. Então, no momento em que você é capaz, por exemplo, dessa crítica, falar, peraí, o que está acontecendo agora mesmo? Isso foi realmente assim? A mente, então, ela vai começar a ponderar. O que você vai fazendo das outras vezes, ela vai criando novas sinapses neurais e ela vai dando outros caminhos. Vamos supor que o aprendido dela lá de dirigir, existam outras maneiras de você sair com o carro. Ao invés de você engatar a primeira, você também poderia engatar a terceira. Vamos supor, tá? Algo muito bizarro. Mesmo que a mente tenha vivido anos comandando você para dar a primeira, no momento em que você fala, olha, a gente também pode dar a terceira e sair com o carro, ela, na hora que você for de novo pegar o carro, ela vai falar, ó, temos 2 alternativas, o que a gente faz? E aí te dá o poder de decisão. Quando você consegue fazer isso, ou seja, sair dessa mente ordinária de forma automática, você começa a pensar no que você pensa. E você começa, então, a estar com uma mente, a viver sob uma mente extraordinária. Uma mente extraordinária é uma mente que pensa no que pensa. Ela é capaz não só de, nesse pensar, obviamente, ela está avaliando, ela está ponderando, ela está colocando na balança, ela está trazendo para o momento presente e verificando, isso é real? Por que isso está acontecendo? Por que eu penso assim? Por que eu falo comigo assim? Por que eu reajo assim? Porque muitas vezes vocês, com certeza, já tiveram situações em que vocês não conseguiram nem identificar por que vocês ficaram mal. Vocês simplesmente ficaram mal. Vocês perderam o ânimo. Perderam vontade de fazer alguma coisa. Ficaram muito tristes. E às vezes fala assim, do nada. Não tem do nada não, gente. Teve um pensamento que passou aí, alguma percepção que você teve de algo, e desse pensamento a tua mente, de forma ordinária, automatizou e ela já jogou gatilho. Ó, e muitas vezes até como um mecanismo de defesa, tá, gente? Fala assim, ó, isso aí tem maior perigo. Não vai, não. E aí, a coisa boa e ruim, né?
Tem nada 100% certo, nem 100% errado. Você Diga. pode falar novamente qual que é a questão da mente ordinária e extraordinária? Só para me anotar aqui e pegar essa chave novamente, por gentileza. A mente ordinária é a mente que você está sob... Ela comanda você está sob o comando dela. Sempre. Embora você ache que não. Vocês só vão ser capazes de identificar se vocês têm uma mente ordinária fazendo esse tipo de exercício, tá, gente? Olhando mesmo e tentando pescar para poder elaborar o que está por trás. E uma mente extraordinária, ela pensa no que pensa. E aí ela te dá a capacidade, com a máquina maravilhosa, que é a nossa mente, de analisar qual é o melhor caminho, te dá tempo de respirar, não sai disparando os gatilhos, todos os comandos orgânicos e fisiológicos dentro do nosso corpo, tá? Então, é assim que a gente acaba com transtornos. Existe uma técnica que se chama TCC, que é a técnica cognitiva condutual, que é uma técnica muito utilizada para tratamento de transtornos, e esse é um pedaço dessa técnica, que é a técnica indicada pelo Instituto Americano de Saúde Mental. E funciona, tá, gente? Já tive clientes com síndrome do pânico, que eu considero a síndrome do pânico e a agorafobia as mais pesadas, e porque limita de uma maneira bem dura. A pessoa simplesmente com agorafobia não sai de casa, não se relaciona, é um medo 24 horas. E da pessoa não conseguir pegar o carro, perder oportunidades de trabalho porque não podia pegar avião. Por quê? Falava. O avião, vou pegar o avião, aí a mente, já no sistema automático. Eu vou... Pode haver um acidente, essa sensação que eu estou sentindo aqui toda, provocada pelo medo, tudo sistema fisiológico sentindo, já dando aquela taquicardia. O avião vai cair, eu vou morrer. Não viajava, perdeu oportunidades de promoção no trabalho. E quando ela me procurou, ela não estava conseguindo sair de casa. E é uma pessoa que faz trabalho de desenho gráfico, pode trabalhar de casa, mas, lógico, a vida dela mudou completamente em relação a relações sociais e tudo mais, né? Então, assim, ela se viu num momento que ela precisava de mais ajuda. Ela já tinha trabalhado com muito tempo com um psicólogo e me buscou. Comecei a fazer esse trabalho da TCC inteira com ela, e foi fantástico. O resultado foi fantástico. Simplesmente que ela foi para a Tailândia uma semana, daqui da Espanha. E é um voo bastante longo. Só que o que acontece? Foi só a TCC? Não. Foi a Cris que é maravilhosa? Tampouco. Qual foi o negócio que fez destravar? Foi encontrar a crença central. Quem é a crença central? É a crença que motiva os pensamentos automáticos. E sabem qual era a crença central dela? Eu posso falar que ela é espanhola, e não estou falando o nome, vocês não vão saber. O medo dela, gente, de distanciamento de casa, era porque, na infância, ela sofreu muito bullying porque ela fazia xixi na cama. E ela faz xixi na cama até hoje, agora esporadicamente. Então, quando ela está fora de casa, ela se sente insegura. Ela sente que ela pode fazer xixi e que ela vai passar vergonha, e o que os outros vão dizer. Não adianta nenhum paliativo, entende? É aí onde eu falo, gente, que nesse caso específico, ela tomava muita medicação. Medicação mitiga o sintoma. A medicação, às vezes, coloca no teu organismo
algo que o teu organismo pode produzir. Se ele não está produzindo, tem alguma coisa errada, a gente tem que ver, mas ele precisa encontrar a origem. Então, em alguns momentos, eu não recomendo que ninguém pare de tomar remédio, tá, gente? Mas, em alguns momentos, é necessário. Agora, causa uma superdependência. E você está poluindo, contaminando o teu organismo. Todos nós temos a capacidade de nos equilibrarmos de maneira totalmente natural. Simplesmente se conectando à nossa essência, conhecendo-nos de verdade, entendendo os nossos padrões. E os padrões dos nossos pensamentos são os que dão a ordem para tudo, para todo o resto. Aí vai manifestar no físico, vai manifestar em um monte de áreas. E o que uma mente ordinária, uma mente extraordinária te traz? Uma mente extraordinária te faz viver com leveza, reverbera e impacta em todas as áreas da tua vida, porque as pessoas que estão ao teu redor vão começar a te perguntar: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Dependendo da emoção que é o teu gatilho, por exemplo, a minha me gatilhava a agressividade. E a minha agressividade era... eu não tolerava, não levava desaforo para casa, né? Eu devolvia na mesma moeda, mas eu não deixava passar, não. Tudo isso foi por quê? Por conta de um mecanismo de defesa que eu criei, onde eu precisava mostrar que a Cristiane era uma mulher forte, empoderada, que eu não precisava de ninguém e que eu era independente. E aí, depois que eu comecei a me conhecer e a conhecer os meus padrões de pensamento, a hackear o meu sistema, eu entendi que todo esse empoderamento e independência de mulher livre, de mulher que não precisa de ninguém, o que era? Medo ao abandono. Eu tinha medo de ser abandonada. Eu tinha medo de ser rejeitada. E aí, qual era o meu mecanismo de defesa? Dizia: não, você é forte. A maioria das relações era eu que terminava. Eu não dava essa brecha. E aí, o que acontecia? Na minha mente podre e ordinária, às vezes, e com certeza, eu tenho certeza, que em muitas ocasiões eu terminei com uma pessoa sem motivo. Por quê? Quando startava isso na minha mente, já me gerava toda aquela ansiedade, que eu sofri de ansiedade também, me gerava toda a ansiedade. E aí, o medo a me encontrar com essa possibilidade, ou seja, totalmente na imaginação, eu ia lá e terminava. Percebe quantas pessoas eu posso ter deixado passar na minha vida? Simplesmente por viver numa mente ordinária. Ok? Então, mais ou menos é isso. Eu quero falar para vocês, antes de abrir aí para perguntas, se puder, André, que na semana que vem, acho que é no dia 8, acho que é, a Eliane me corrige aí, eu vou estar dando 7 aulas que é uma explicação maior, onde eu vou falar também de mente ordinária e extraordinária, porque eu tenho um programa que se chama Quarentena da Benevolência, onde a gente trabalha toda essa parte mental e trabalhamos também a energia da benevolência, baseado em uma teoria reconhecida cientificamente. Muito novo esse conceito no Brasil. Para quem não sabe, eu estou na Espanha, e aqui já é muito divulgado, e eu tive a oportunidade de fazer a formação com o autor da teoria, então eu divulgo esse trabalho. Então, essa quarentena da benevolência, a gente olha o pensamento também como energia, e o nosso maior objetivo é pensar em fazer aos demais nunca pense em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Segundo Garnier, que é o autor dessa teoria, ele diz que esse teorema
que é muitíssimo antigo, depois foi transformado em não faça aos demais o que não gostaria que os demais fizessem a você. Mas antes, a gente sabe que tem o pensamento. Então, não é o fazer, né? Eu posso não fazer algo, mas dentro da minha cabeça está tudo super podre. E aí? Isso tem uma energia. Por quê? Toda vez que a gente pensa, está comprovado por imagens médicas, tá? Toda vez que a gente pensa, a gente perde um quantum de energia. Mas essa energia é reposta. Ou seja, há uma troca de energia. Então, se eu estou perdendo e trocando energia e não controlo qual é a energia que eu estou mantendo na minha mente. Então, a gente trabalha na quarentena isso. Esses 8 dias de aulas serão gratuitos e online. Então, quem tiver interesse, depois a gente vai passar para o André, ou podem também me seguir lá na minha página, e participem. Para vocês, aqueles que se interessar, serão muito bem-vindos. Tá bom? Maravilha, maravilha. E o horário dessa maratona de aulas? 8 horas da noite. 20 horas. Começa no dia 1º, né, Eliane? Dia 1º, nós vamos ter aí 3 lives com alguns convidados que fizeram a quarentena anterior. Então, quem quiser entender um pouquinho mais e ver já alguns depoimentos do pessoal, tem gente aí que tomava remédio para dormir há 20 anos e já não toma mais, depois da quarentena. Show. Insônia. Então, a gente tem N depoimentos assim, impactantes mesmo. Mas eu posso estar mandando aqui o convite para vocês, através do André. Vocês podem já estar acompanhando. E a gente tem um grupo também de estudo. Quem quiser, eu vou mandar o link para o André, pode também estar participando do grupo, não paga nada, é um grupo exclusivo de estudo dessa teoria. E esse grupo, só para deixar claro, eu falo de espiritualidade, gente, porque eu tive resultados muito importantes na minha vida e não é à toa que as pessoas também têm, tá? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Eu falo de espiritualidade sem vínculo religioso. Lá, nesse grupo, eu trago a base da teoria, como ela vê a espiritualidade, como você pode se conectar ao que seria o Paráclito ou o Espírito Santo, né? Ou o nosso anjo da guarda. Isso é feito através do sono. Durante o sono, durante a fase REM do sono, a gente tem um grande intercâmbio de energia e informação. Então, aqueles que tiverem interesse, esse grupo, eu dou informação todos os dias para que aquelas pessoas que querem começar a colocar na sua vida. E às quintas-feiras, ele é fechado, ninguém fica lá de bate-papo. Às quintas-feiras a gente abre para perguntas, que eu faço live toda sexta para responder a essa comunidade. Então, se vocês tiverem interesse, não é grupo de bate-papo, eu falo isso, gosto de falar, porque eu odeio grupo de bate-papo. Só enfatizando aqui para o grupo, que a maioria é cristão, eu também sou, todos os ensinamentos de Jesus comprovados cientificamente, vocês vão passar da fé para a certeza após esse estudo. Então, esse é o pulo, é a grande peça do quebra-cabeça que faltava, pelo menos para mim, que sou bastante racional, para fazer sentido tudo que Jesus ensinou e aplicar na nossa vida de forma bem simples, sem nenhuma resistência. Jean-Pierre fala, eu tô agora, vai sair na semana que vem no meu canal do YouTube, um vídeo, eu estou falando para vocês aqui em primeira mão, e nem meus seguidores sabem ainda. Semana que vem está sendo publicado lá no meu YouTube um vídeo onde eu vou falar de Jesus de Nazaré desde a perspectiva da teoria do desdobramento do espaço do tempo. Por quê? Jean-Pierre, que é o autor da teoria, ele diz que Jesus foi um grande matemático, um grande científico. E inúmeras vezes ele cita e demonstra que os ensinamentos de Jesus, que Jesus conhecia a lei, né? Essa lei do desdobramento do tempo, ela agora pode ser reconhecida por quê? Com os conhecimentos físicos e matemáticos, Jean-Pierre conseguiu, mas que Jesus já sabia. Só que, ao longo do tempo, tudo foi muito deturpado. Inclusive, a fé, que é uma das coisas que eu falo muito para os meus seguidores, a fé ela é dispensável.
Quando se tem lógica, não se precisa de fé. E isso buga na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a palavra fé em grego, ela significava, a original, certeza. Então, Jean-Pierre diz que quando Jesus falava, quando ele falava fé, ele queria dizer certeza digna de fé. Quando ele falava, homens de pouca fé, se vocês pensassem que vocês podem mover as montanhas, vocês moveriam. Com certeza digna de fé. Então, quando a fé ela foi alterada para algo que você tem que acreditar ou não, né? Ou você tem fé, ou você acredita ou não. Então, ela foi transformada para acredita. O que acontece? Se eu falo para vocês que se eu soltar essa garrafinha de água, quem de vocês vai duvidar que ela vai cair? Ninguém vai duvidar? Vocês não têm fé que ela vai ficar aqui em cima? Vocês não acreditam que ela vai ficar aqui em cima. É esse o entendimento que a gente tem, né? Mas se eu soltar, ela vai cair. Por que vai acontecer isso? É a fé? Não, isso aqui é uma lei física. E aí é o que traz a lei do desdobramento. Então, se tem lógica física, eu não preciso de fé. E é isso que eu ensino para as pessoas, é a resgatar o seu próprio poder pessoal, essa certeza. Por quê? Porque somos efetivamente criaturas desdobradas do Criador. E o mais bonito da teoria que Jean-Pierre fala é que Deus não precisa de fé, porque ele é uma certeza. Então, é muito poderoso. Boa. Como é que é isso? Perguntaram a ele uma vez se ele acreditava em Deus. Porque eu falo disso no vídeo também. Os cientistas, que às vezes eu troco algumas palavras para o espanhol, gente. Os cientistas, eles não aceitam nenhum tipo de relação entre a ciência e a espiritualidade. E Jean-Pierre diz perfeitamente que elas podem ir lado a lado. A TDT, que é a teoria do desdobramento, ela descarta a criação através do Big Bang ou de um processo evolutivo, ou seja, tem uma consciência suprema, sim, que rege todas as coisas, que faz a maravilha, porque me explique, se não é uma inteligência suprema, eu gostaria muito que alguém me explicasse como que de uma única célulazinha é criado um feto, mas que desse feto, dessa única célulazinha, umas células se reproduzem e elas se agrupam perfeitamente para criar o coração, as outras se agrupam perfeitamente para criar o fígado, as outras se agrupam... Gente, se não é uma inteligência suprema, o que é isso? É magia? Pois é magia branca, é o que eu chamo de magia branca. E todos nós temos que ter essa certeza que teve Jesus. Você vai falar assim, Cris, é utopia. Não, porque o grande erro foi transformar Jesus num Deus. Porque Jesus foi como nós. Aí separaram a divindade, sabe? É algo como se fosse muito longe de mim. E não é, Jesus foi. Tem muitas comprovações escritas de que Jesus foi pessoa de carne e osso, como nós. E o mais bonito disso, né, Cris, que ele fala o seguinte, ele fala, olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz se vocês acreditarem. Então, por que a gente não está fazendo coisas, mas por que a gente não está curando uns aos outros? Por que a gente não está fazendo o que Jesus fazia? E o mais importante, gente, é o seguinte, entender que Jesus, lá nesse vídeo eu vou falar a relação que a teoria mostra de que Jesus foi o 12º avatar. Antes dele, veio Buda, Jesus e Maomé. Eu faço a correlação deles e Jesus veio no momento onde ele veio fazer a síntese. Nós estamos ao final de um ciclo do desdobramento do tempo que leva 25 mil anos e nós estamos vivendo o final. Estamos vindo mais ou menos na mesma época que Jesus veio
onde todas as informações estavam abertas, e por isso ele tinha todos os poderes que ele tinha. Nem Buda podia, nem Maomé podia. E nós podemos. Sabe o que é virar guru da sua própria vida? Tudo baseado em não pensar com uma única condição, não pensar em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem a você, que é isso que traz o pensamento benevolente. O que é um pensamento benevolente? Eu não consigo pensar benevolente para uma pessoa que me fez mal, Cris. Nem eu. Amar ao outro como a si mesmo, não dá para eu amar, desculpa. E aí é onde eu falo que eu falo da nova espiritualidade. Isso é coisa da antiga. Vamos ser realistas. Não dá para eu amar. A pessoa me fez muito mal, tá? Agora, um pensamento benevolente eu posso ter. O que é um pensamento benevolente? É aquilo que, se a pessoa fosse capaz de escutar, ela se alegraria, ela não ficaria triste. Então, eu posso não gostar de uma pessoa, mas reconhecer. E aí sim você tem que ser íntegro, tá? Tem que ser íntegro. Tem que ser verdadeiro. Não dá para falar que fulano tem um cabelo bonito se o cabelo da fulana é todo encaracolhado e você não gosta. Agora, fulano tem uma voz bonita, fulano tem um cabelo bonito. Se a pessoa ouvisse, ela estaria gostando? Gostaria, né? Um elogio, né? E é verdadeiro. E aí, o que você está fazendo com isso? Você está mandando uma energia e a gente só atrai mais do mesmo, gente. Energeticamente não tem como. Entende? Só vamos sentir mais do mesmo. A Maísa perguntou aqui, o uso do diário ajuda a trabalhar essa mente extraordinária? Se você fizer essas reflexões em cima dos pensamentos, porque só você relatar por exemplo, o seu dia, não. É preciso, recordem, gente, o pulo do gato está em encontrar e elaborar, ou seja, trazer para a consciência, ver com clareza o que aconteceu, é encontrar a crença central. Aí eu resolvo. Beleza? Podem falar por mim, eu acho que já foi. Pode abrir os áudios, pessoal, se vocês querem fazer pergunta. Fica à vontade aí, turma. Extraia o máximo possível. Se você me dissesse, ó, lá nos 4 pontos que você disse que ia falar, não consegui anotar, eu quero anotar. Falta de organização, falta de atenção plena, aí tem um no meio e procrastinação por último, certo? Discurso interno e procrastinação. Obrigada. Tem mais alguém? Pode fazer pergunta, gente. Nada, melhor caminho. Estou nesse processo aí, descobrir quais são os pontos que trazem eu chamo de autossabotagem, né? Que é entrar no automático. E aí já encontrei vários, tô falando, já encontrei vários momentos que eu já vivi que trazem esses automáticos. E aí agora, com o que você falou e com o que eu venho aprendendo sobre mim, o meu ponto é a crítica. Quando alguém me critica, eu tenho essa coisa de bugar e dar tudo errado. Mas aí eu tenho que achar o que vem atrás dessa crítica, seria isso? Funciona assim. Esse material que eu vou mandar para vocês vão registrar. O segundo passo, foi até bom você falar, que eu já ia esquecendo. Ó. O segundo passo é o que a gente chama de questionamento. São 3 passos. O primeiro é o registro, questionamento e evidências. Tá? Eu vou passar isso escritinho para o André, para que vocês não tenham que ficar pegando agora assim. O segundo passo, então, Bruninha, é o seguinte: você precisa questionar esse pensamento. Quando você falou, me dá aí o primeiro pensamento que você tem quando você é criticada, por favor, para a gente usar de exemplo. Incapacidade. Quando alguém me critica, eu acho que eu não sou capaz de realizar aquilo que eu sou capaz, né? Tá, então vamos lá. Qual é o pensamento literal que você pensa? Qual seria a primeira coisa? Nossa, me pegou. Bom, primeiro vem que eu preciso de ajuda para conseguir o que eu estou buscando, que sozinho eu não sou capaz. Ok, sozinha não sou capaz. Vamos pegar essa aí para exemplo, tá? Vocês identificaram que esse foi o primeiro pensamento. Aí você, Bruninha, tem que se perguntar, olha só.
não sou capaz. O que isso significa realmente para mim? O que isso quer dizer, que eu não sou capaz? Vamos lá, vamos fazer esse exercício junto. O que isso quer dizer? Não sei, a minha criança interior sabe que eu fui muito ajudada. Eu fui uma criança que eu tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, e ele fazia tudo para mim na infância. Então, eu me sinto incapaz porque eu sempre fui muito ajudada. Então, mas aí agora é sem racionalizar e sem levar para análise. O que a frase "eu não sou capaz" quer dizer para você? Que eu preciso de ajuda. O que significa para você precisar de ajuda? Perdida aqui. Não sei responder. Desculpa, não estou ouvindo. Não sei responder. Qual é Não o problema? Tudo bem. Qual é o problema de você precisar de ajuda? Acho que nenhum. Nenhum? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de ajuda na vida. Você gosta de ter ajuda? Sim. Em algumas coisas, sim. Tem coisas que é importante fazer sozinho, mas tem coisas que é preciso ter ajuda. Isso é para coisas, quando você normalmente acontece com você de forma geral ou em coisas específicas? Principalmente nos trabalhos da casa e no trabalho mesmo. Eu faço artesanato infantil, costuro minhas próprias peças, e aí agora eu arrumei uma menina para me ajudar nos cortes. Então, quando ela vem trabalhar comigo, a coisa flui melhor, eu consigo fazer, né, terminar os meus pedidos com uma rapidez muito maior. Então, é bom. Então, mas por que para você é um problema, então? Não sei. Olha só, Bruna, se você ouvisse, tá? Que é uma outra maneira também de você investigar. A gente ainda não acabou, não. Como senta para você, como você recebe? Eu falo. Bruna, você não é capaz de fazer nada sozinha. Como é que isso te impacta? Negativamente. Então não tá tudo bem para você que você precisa de ajuda. Sim. Tá? Ok. Por que, Bruna? Por que você não gosta? Porque eu quero ser capaz de fazer tudo sozinha. Quero dar conta de fazer tudo sozinha. Porque você quer. O que significa para você quando alguém fala que você não é capaz? Vai contra o meu desejo de mim mesma. Eu quero ser capaz. Quero conseguir fazer. Para quê? Para provar para os outros que eu consigo fazer. Aí chegamos na sua crença central. É o outro. Você quer fazer para mostrar para o outro. Aí você precisa elaborar, ok? Aí achei a crença central. Ou também, gente, há muitos pensamentos que vocês vão ter que fazer muitas perguntas, tá? Nem todos é assim relativamente fácil. Atenção para o fechamento das portas. Gente, aí você achou. A avaliação dos outros. Então, é o que os outros vão pensar que te preocupa aí, tá? Vamos partir daí, ou você fez pergunta. Não tenho mais o que responder, Cris. Aí você chegou, tá? Então, a sua preocupação com o que o outro vai pensar é grande. Sim. E aí você vai, então, fazer o trabalho de elaborar esse processo, dando realmente mais, digamos, elementos, porque é nesse momento que a mente vai começar a avaliar, e vai começar a ponderar se isso é real. Por quê? É possível que toda vez que você se sinta na mira da opinião dos outros, você se retraia, já falando isso para você, não sou capaz, né, o discurso interno, e aí você não esteja capaz de estar presente para poder ver o que realmente está acontecendo, porque, de repente, nem vai haver
Então, percebe que você pode procrastinar, inclusive por isso? E não começa. Estou vivendo isso, estou tentando resolver isso agora, fazendo terapia e tentando resolver isso. Porque aí, na minha concepção, era essa coisa de não ser capaz, não sei o quê. E eu consegui chegar na autocrítica, né? Na crítica. Porque no final do mês passado, minha mãe fez uma crítica muito severa relacionada a finanças, e esse mês eu travei. Então, eu já consegui enxergar que o meu problema é receber crítica. E agora eu preciso achar o que fazer com isso. Mas você entende que no início você falou que não há problema nenhum, que todos nós precisamos de ajuda? Sim. Você avaliou racionalmente. É isso que eu estou falando. Racionalmente, não é o macaquinho e nem é o pânico. Às vezes a gente precisa parar racionalmente e ir indagando, porque vai chegar a essa crença central. E aí você precisa começar a trabalhar. Isso teve relação com o passado? Você, pelo que falou aí, teve. Mas agora é um outro momento. Então, quando você traz isso para a consciência e conecta que a sua ação, a sua forma de pensar, ou a sua conduta, ou as suas emoções, elas são startadas e elas estão conectadas a esse evento do passado, tu tá dando clareza para tua consciência. Tá trazendo esse conteúdo, você está trazendo para a luz. O que acontece? Você começa, então, a dar evidências. Olha aí. É o quarto passo. Dar evidências tem problema mesmo? Vamos lá. Porque se eu falo para você, nossa, Bruna, você é incapaz. Eu pago tuas contas, eu influencio na sua vida a que nível? Qual é o impacto que realmente, de repente, você já se blindou, Bruna? Igual eu com o meu empoderamento e independência, mas não era? Você, de repente, assume isso para todos os eventos da tua vida e, de repente, nem é. De repente, o que a pessoa vai falar, ou, por exemplo, o que eu vou falar, eu não conheço você. Eu não tenho muita importância no teu círculo e na tua vida, né? Então, você não precisa ficar com medo de todo mundo. Ah, não, Cris, mas se me fala isso, por exemplo, o meu chefe, que eu estou ali trabalhando, me empenhando o melhor, isso vai me sentar mal. É lógico, consegue perceber que para uns vai realmente importar para você, mas que para outros nem tanto? E a tua mente já de forma ordinária está generalizando a parada toda? E não precisa. Por quê? Porque você tá aí nesse trabalho, você está, então, trazendo esse conteúdo do que a gente chama, trazendo lá do inconsciente, trazendo para a luz, para a clareza da sua consciência. Então, quando você começa a dar evidências para a tua mente, que aí, você já sabe, já identificou isso, veio uma outra situação onde veio esse discurso interno ou uma crítica externa. Você já sabendo, você, pega ele, na próxima vez, pega ele e fala, sou insuficiente. E qual o problema? Aí você começa a dar evidência para a tua mente. Aí ela começa a ver que tem outros caminhos. Que não é só aquele que ela te mandou o tempo todo. Entendeu? Então, é o último. Quando você começa a ser observador de você mesmo, você é capaz de pescar esses... Primeiro, entender, compreender, identificar, compreender, elaborar, e depois começar a dar essas evidências. Não tem outra. Nas próximas situações, você não vai funcionar mais de maneira ordinária, e aí sim você passa a ter uma mente extraordinária, onde você vai colocá-la para trabalhar a teu favor, não contra você, porque ela é maravilhosa, gente. Ela é poderosa. Sim. Tá bom? Entendeu? Entendi. Ana recebeu... Eu já consegui superar a questão da crítica em níveis, assim, que nem você falou, pessoas adversas. Eu não conseguia gravar um vídeo na internet, porque as pessoas vão pensar de mim. Eu já venci tudo isso. Mas agora o ponto é a crítica de pessoas que vivem comigo. Tipo, a minha mãe me criticou e aí me deu o gatilho de começar o boom de coisas negativas. Se fosse o meu esposo me dar uma crítica... Pensamentos automáticos negativos. Exatamente. Então, já estou no... Pensamentos automáticos negativos, gente, é um bucle que não tem fim, tá?
E é tão rápido, vem tanta coisa podre, e é uma atrás da outra, uma atrás da outra. A gente não consegue. Então, é aí que a gente tem que parar, porque aí é que a gente consegue agir e pensar e sentir de maneira diferente. É natural, mas você vai conseguir. Você pode conseguir. Certeza, certeza digna de fé. Bruna recebeu um atendimento a Bruna recebeu um atendimento de análise aí ao vivo. Ao vivo, que aula incrível, que aula incrível. E gratuito, gente, olha. eu tenho que realmente sair, porque eu trabalho 8 horas. Estendi o máximo que pude, mas não dá mais. Não dá mais. 8 horas eu tenho que estar no meu trabalho. Então, gente, gratidão, vou me despedir de vocês gratidão. Também. Desejar aí que todos aqueles que quiserem vir para o meu grupo, seguir. Eu tenho muita dificuldade, porque eu estou na Espanha, os algoritmos não entendem as coisas que eu publico, que eu estou publicando para o público daí. Então, como eu estou aberta a receber e não tenho vergonha, já trabalhei isso, já elaborei, se vocês vierem a ser seguidores, deem like, compartilhem, comentem, porque isso ajuda muito que o algoritmo possa mostrar esse conhecimento a outras pessoas e a gente fazer bola de neve desse assunto tão poderoso e algo tão simples, né? Que é aprender como que a gente precisa dormir e controlar o que está na nossa mente. Muito obrigada pela oportunidade e eu desejo que todos vocês consigam se reequilibrar ou reequilibrar qualquer coisa da vida de vocês. Vocês podem. Basta ter certeza de fé e que o teu pensamento não faça mal a nenhuma só pessoa. Tá bom? Gratidão. Como é que essa aula vai ser disponibilizada depois, Cris? Agora, quando eu acabo, assim que ele salvar na nuvem, eu te mando o link. Ah, sim. Aí, beleza. Maravilha, maravilha. Obrigado, tá? De nada. Obrigada, Cris. Foi show. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Já estou no grupo lá, já entrei no grupo. Ah, legal. Beijo. Bem-vindo. Beijo, tchau.